Olá, eu sou a Gislaine e vamos apresentar para vocês o trabalho Luta Antimanicomial, a importância histórica da saúde mental das crianças antes e depois da reforma psiquiátrica. Durante o século XX, somente a medicina era capaz de diagnosticar e tratar a anormalidade na infância com foco em três possíveis causas: patológicas, por conta da hereditariedade, sociais, pela má educação e pobreza, e as patológicas associadas às sociais. Dessa forma, muitos comportamentos das crianças eram patologizados, necessitando de instituições que corrigissem essas anormalidades. Cada diagnóstico e classe social era determinante para o tipo de asilo que a criança seria enviada. No século XIX e XX, a gente observa que pacientes portadores de transtornos mentais, quando de origem de famílias pobres ou baixa renda, eram encaminhados pelo Estado para instituições como se fossem órfãos ou abandonados. Para a execução desse trabalho, a gente utilizou o livro Holocausto Brasileiro, escrito por Daniela Arbex, em 2013, que relata a história do maior manicômio do Brasil, situado em Barbacena, Minas Gerais. O Hospital Colônia possuía 8 milhões de metros quadrados e existiu entre o período de 1903 a 1980. Infelizmente, 60 mil pessoas morreram ali internadas, restando somente 200 sobreviventes no total. Alguns pavilhões não tinham cama e sim capim, que era colocado durante o dia para secar ao sol e no qual muitos internos morreram devido às noites frias da Serra da Mantiqueira. Havia também esgoto a céu aberto onde os pacientes bebiam água. Em relação à hospitalização das crianças com síndromes anormais, era usada como uma manobra, como um instrumento para permitir que os pais trabalhassem nas indústrias sem interrupção. A infância foi definida em valores morais como sendo um grupo social que necessitava de intervenção para adquirir bom caráter, evitando delinquência e insanidade. Mesmo com alta taxa de mortalidade infantil, não havia preocupação e nem práticas para diminuí-la. Os pobres eram considerados periculosos e a eugenia tinha a intenção de evoluir e aperfeiçoar a espécie e a raça humana. O conceito de normalidade provocou o aumento da segregação e a diminuição dos indivíduos considerados normais. Raramente em documentação a gente vê a alta dessas crianças ou mesmo a retirada delas pelos responsáveis. Olá, sou a Ana Caroline e dando continuidade ao tema, então, nós achamos na literatura que no contexto psiquiátrico do século XIX, a doença mental das crianças era investigada com o intuito de pesquisar síndromes mentais que cometiam os adultos, e não como uma forma de cuidado infantil. É só a partir da década de 30 que a psiquiatria separa o cuidado de acordo com a idade. Então, tem-se a noção de desenvolvimento como normativo na sociedade. E a higiene mental, com base nas teorias eugênicas, não considerava essas crianças como doentes, e sim como anormais. No cenário dos manicômios, se podia ver crianças pelo chão, completa ausência de brinquedos, aleijados eles se arrastavam mesmo pelo chão, entre outras barbáries. Então, adultos e crianças que foram rotulados como os loucos, eles sabiam seus endereços, os seus nomes, sobre seus sentimentos. Muitos, eles entravam na idade infantil e permaneciam nos hospitais psiquiátricos até a velhice. E há relatos de internos com falas e movimentos completamente normais e que, ao sair do hospital psiquiátrico, ficaram mudos, paralíticos ou com algum tipo de atraso mental. E é por isso que, em 1988, os governantes do Brasil passaram a questionar essa forma excludente de tratamento e estabelecer novas políticas na área da saúde. Então, a reforma psiquiátrica brasileira propôs como uma estratégia substitutiva ao hospital psiquiátrico o Centro de Atenção Psicossocial. Nesse caso, o CAPS-I, que é voltado para o público infantil ou infanto-juvenil. E é fato que o modelo asilar, ele não é terapêutico, Ele interrompe o convívio social, a autonomia, o desenvolvimento, ele pode criar estigmas e fragilização de vínculos que podem durar a vida toda. Então, nós sabemos que, até hoje, há internações compulsórias e de longa permanência, é uma realidade no nosso país, e muitas vezes ela é motivada por mandado judicial. No entanto, a política de saúde mental, ela rege que esses serviços como os CAPs, eles devem assumir a função social, extrapolando o cuidar técnico, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem de transtornos mentais e dando a elas o direito de participação social na comunidade e a construção de um sujeito pleno de deveres e de direitos. Oi, meu nome é Ana Laura e eu vou falar um pouco sobre o desmonte das políticas públicas de saúde mental no Brasil. Desmonte refere-se a um processo, a algo dinâmico, e assim são as políticas públicas.
A respeito do desmonte da política de saúde mental pública brasileira, desde dezembro de 2020, a política de saúde mental, pautada na lógica antimanicomial, no cuidado em liberdade e na redução de danos, está ameaçada pelo Revogaço, que é uma ação planejada pelo Ministério da Saúde do atual governo federal e que visa revogar 99 portarias e decretos que regulamentam o modelo de atenção à saúde mental no SUS. Nós defendemos a rede de cuidados em saúde mental de base territorial e comunitária. Como é dito na figura, trancar não é tratar. E a luta antimanicomial veio para isso, para garantir o atendimento da saúde mental a todos, sem patologizar. E veio também para enfrentar o retrocesso das conquistas já garantidas. Então é uma luta, porque é algo que não se pode ser perdido. Aquilo que já foi conquistado deve ser garantido. Faz parte desse processo a desinstitucionalização, que é mudar o centro de atenção da instituição para a comunidade, desmontar esse aparato manicomial e substituí-lo por um modelo mais humano, mais acolhedor. Em dado momento, o modelo manicomial foi superado, e isso refletiu nas políticas de saúde do Brasil, com o surgimento, por exemplo, da reforma psiquiátrica brasileira. Foi muito importante. E nela houveram fases de intensas discussões e surgimento de novos serviços e programas, alternadas com fases de desaceleração do processo. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Janaína e eu vou dar continuidade na apresentação. Falarei a respeito da psicologia da saúde e da psicologia hospitalar. No Brasil, a psicologia ela entra no hospital através da psiquiatria, da neurologia e da medicina legal, acerca das doenças psicossomáticas. Os hospitais eram o único local de referência de saúde que existia até então. Em 1950, surgiram as atividades estruturadas da psicologia no hospital. Com isso, eles puderam atingir outras áreas, como as clínicas ortopédicas, tornando-se, então, indispensável para a equipe multidisciplinar. Temos, então, a Matilde Neder como uma entusiasta que foi responsável para que esse processo acontecesse. Em 1959, foi traçado o primeiro perfil do psicólogo institucional, uma vez que essa profissão ainda não era regulamentada. Isso aconteceu somente em 1962. Mas vale relembrar que somente no final da década de 80 aconteceu a regulamentação do psicólogo no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E isso contribuiu para o reconhecimento e o estabelecimento do psicólogo integrando as equipes de saúde. O objetivo da psicologia da saúde é compreender fatores biológicos, sociais e comportamentais que influenciam tanto na saúde quanto na doença. Ela atende, então, a atenção primária e a secundária. Para isso, utiliza técnicas, e conhecimentos com base científica, as pesquisas e tem o intuito de avaliar, diagnosticar e prevenir os problemas físicos e mentais durante todo esse processo. É esse profissional que pode ser inserido em várias instituições, como centros de saúde, os hospitais, as organizações da sociedade civil e ainda atender diretamente o paciente em sua residência. O psicólogo ele atua na atenção primária de maneira preventiva, nas campanhas de prevenção e de promoção da saúde, que ajuda no processo de humanização. Na atenção secundária, ele atua de maneira clínico-assistencialista, que é quando já existe uma demanda. Esse profissional ele trabalha para prevenir possíveis efeitos colaterais que possam vir a ocorrer. Já no contexto hospitalar, acontece a atenção secundária e terciária. E esse psicólogo ele tem um papel clínico, social, organizacional e o educacional como assistência psicológica, que inclui, além do paciente, o atendimento aos seus familiares, o atendimento da equipe da saúde e aos demais funcionários do hospital. Então, abrange atividades de assessoria, consultoria e interconsulta psicológica, podendo até ser um supervisor de equipe. Para tudo isso, é importante que seja promovido um ambiente facilitador. Ele consegue, assim, promover a saúde, desenvolver e amadurecer as equipes de trabalho, que podem ser multi, inter e transdisciplinar,
numa rede que é interligada e onde é possível visualizar suas potencialidades e vulnerabilidades, gerando então condições de transpor as dificuldades diárias e alcançar os objetivos desejados. Então, através dessa pesquisa, foi possível analisar os embates que atravessaram o tempo na luta antimanicomial, dando aí espaço para a subjetividade do sujeito e a sua singularidade, compreendendo a sua inserção na sociedade e a responsabilidade de todos nesse processo de despatologização. E apesar de todo o esforço ao longo dos anos para construir as políticas públicas em saúde mental que respeitem a dignidade humana, ainda há muito a ser conquistado e assegurado para que não se percam os direitos já adquiridos. O intuito desse trabalho foi elucidar, então, o tema da hospitalização e patologização das crianças e adolescentes durante o contexto de internação compulsória que ocorreu ao longo dos anos, e, com isso, verificar a importância que a psicologia teve e continua tendo nesse contexto. A sociedade deve se manter, então, vigilante no que diz respeito aos processos do desmonte das políticas públicas, para que não se repitam os erros do passado que foram expostos nesse trabalho. O profissional da psicologia, ele tem um papel importante na consolidação desse processo, seja no contexto da saúde ou do hospital, e daí a necessidade da abordagem desse tema na formação do psicólogo. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. A gente pode ver, então, que é um trabalho extenso e que tem muito conteúdo a ser estudado, que já foi utilizado e que ainda pode ser aprofundado. E, diante disso, nós agradecemos a atenção de todos e nos colocamos à disposição caso haja alguma dúvida. Obrigado e boa noite.